Você quer saber o que ninguém ousa contar? Pois sente aqui comigo, porque essa história que eu vou dividir é daquelas que ficam guardadas no peito, escondidas por tempo demais, como se fossem pecado. Eu me chamo Ernestina. Tenho 72 anos hoje, e por quase toda a minha vida, eu acreditei que fazia parte do povo mais puro e escolhido de Deus. Fui criada dentro do Salão das Testemunhas de Jeová, desde pequena usando saias longas, sem cortar o cabelo, sem ouvir música do mundo, sem questionar nada. Nada. A gente não vivia. A gente obedecia. Diziam que fora da organização era tudo trevas, perdição, Satanás rondando pelas esquinas. E eu, boba, acreditava. Me ensinaram que mulher de fé era aquela que calava, baixava os olhos e aceitava. E assim fui me tornando invisível. A opinião da mulher nunca foi ouvida. A gente só podia falar quando perguntavam. E mesmo assim, com um jeitinho, para não parecer que estava contestando os varões. Lembro de quando eu era moça, cheia de vontade de estudar, de ser professora, mas ouvi da minha mãe, com aquele tom que não aceitava a réplica. Deus não quer isso para você, minha filha. O conhecimento do mundo só confunde a mente. O nosso lugar é aqui, dentro do salão e dentro de casa. Engoli o sonho seco, e a cada vez que uma irmã dizia amém, com os olhos baixos, era como se um pedacinho do meu coração fosse arrancado. Meu pai era ancião. Severino, homem duro, de voz grossa e olhos que julgavam até quando a gente respirava fora de hora. Não se podia rir alto. Não se podia usar batom. E se um irmão visse você conversando com alguém do mundo, pronto, já era motivo de alerta espiritual. Cresci pisando em ovos, achando que qualquer deslize meu traria vergonha para minha família e faria Jeová se afastar de mim. Só que mesmo naquele ambiente onde tudo parecia perfeito, eu sentia um vazio. Um silêncio dentro de mim que nem os cânticos do salão conseguiam preencher. Era como viver presa numa casa de vidro. Todo mundo podia ver minha obediência por fora, mas ninguém sabia do grito que existia por dentro. E o que me fez começar a enxergar essas rachaduras foi uma cena que até hoje carrego como um peso no peito. Era uma tarde abafada de domingo. A reunião tinha acabado e eu ainda estava no salão, ajudando a empilhar as cadeiras com outras irmãs, quando vi a Mariana sendo chamada por 3 anciãos. Mariana era da minha idade, só que com o sorriso mais doce que eu já tinha visto. Desde mocinhas, a gente pregava juntas de casa em casa. Ela sempre carregava os folhetos com tanto zelo como se fosse ouro. Mas naquele dia tinha algo estranho no olhar dela. Não era medo, era dor. Aquela dor que não se explica, só se sente. Eles entraram na salinha dos fundos e fecharam a porta. 10 minutos depois, Mariana saiu com o rosto pálido, os olhos molhados e os lábios trêmulos. Andava como quem carrega o mundo nas costas. Tentei ir até ela, mas antes que eu me aproximasse, senti a mão da minha mãe agarrar meu braço com força. Não, Ernestina, não vá. Mas mãe, é a Mariana. Ela desobedeceu, se contaminou com gente de fora. Agora vai colher o que plantou. Minha garganta fechou. Mariana era minha amiga. Como assim agora ela era uma ameaça? Jeová disciplina os que ama, minha mãe murmurou. Mas aquilo não soou como amor, soou como abandono. Fiquei parada ali, sem saber se olhava para Mariana indo embora ou para minha mãe, que parecia de pedra. As outras irmãs continuavam suas tarefas, como se nada tivesse acontecido, como se o choro dela fosse normal, como se fosse justo. Naquela noite, o silêncio no jantar parecia cortar o ar. Ninguém falou de Mariana. Ninguém ousava tocar no assunto. Mas meu coração batia como um tambor dentro do peito. Eu me perguntei se Deus realmente aprovaria que uma amiga virasse inimiga por ter se apaixonado por alguém de fora. Sim, foi isso que disseram. Mariana estava gostando de um rapaz que não era da congregação. E isso para eles era pecado imperdoável. Mas o que me doeu mais foi saber que ninguém sequer tentou entender. Ninguém perguntou se ela estava bem. Só fecharam as portas. E naquele momento, eu senti que algo dentro de mim se rompeu. Era como se uma trinca se abrisse bem no meio da minha fé. E por mais que eu tentasse fingir que nada tinha mudado,
Depois daquele dia, tudo começou a parecer diferente aos meus olhos. E aí, veio um acontecimento que selou de vez esse sentimento. Passaram-se alguns dias depois da expulsão da Mariana, mas a imagem dela naquele corredor nunca saiu da minha cabeça. Era como se os olhos dela tivessem ficado presos dentro de mim, pedindo socorro em silêncio. E aquilo foi me corroendo por dentro, como uma brasa escondida debaixo da pele. Numa tarde de quinta-feira, voltando do salão com minha mãe, cruzamos a praça central do bairro. E lá estava Mariana, sentada sozinha num banco de madeira, com uma sacolinha nos pés e o olhar perdido no chão. Eu parei. Meu coração acelerou na hora. Ela me viu também. Nossos olhos se encontraram por um instante que pareceu uma eternidade. Ela sorriu. Um sorriso tímido, envergonhado, mas cheio de saudade. Eu dei um passo à frente, pronta para correr e abraçá-la. Mas minha mãe apertou meu braço com força. "Não se aproxime", ela disse baixinho. "Mas é a Mariana, mãe. Não é mais nossa irmã. Está desassociada. E quem se junta com desobediente, desagrada a Jeová." Fiquei ali parada. O vento da tarde passou batendo no meu rosto, como se estivesse me acordando. Mariana abaixou a cabeça. E eu simplesmente não consegui me mover. Foi como se meus pés tivessem virado pedra. Vi ela enxugar discretamente os olhos com a manga da blusa, levantar-se devagar e ir embora, com os ombros curvados, como se carregasse o peso de 1000 julgamentos nas costas. Eu quis gritar, quis correr atrás dela, mas ao mesmo tempo, o medo me engoliu. Medo de ser vigiada, de ser questionada, de ser a próxima a ser rejeitada. Porque ali dentro, bastava um passo em falso para você deixar de existir. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, ouvindo os grilos lá fora e tentando entender o que tinha de errado comigo. Será que era pecado sentir compaixão? Será que Deus realmente queria que a gente virasse o rosto para quem precisava de amor? Algo dentro de mim dizia que não podia ser assim. E foi então, nessa inquietação, que eu comecei a prestar atenção em tudo com outros olhos. As reuniões, os discursos, os olhares dos irmãos, tudo começou a me parecer repetido, mecânico, como se estivéssemos presos dentro de uma engrenagem que girava sem parar. E foi numa dessas reuniões, sentada em silêncio com o livro aberto no colo, que algo inesperado aconteceu. Era um sábado chuvoso, daqueles em que o céu parece pesar sobre o telhado. Mesmo assim, lá estávamos todos no salão do reino, pontuais como sempre, com as roupas alinhadas e os sorrisos ensaiados. Eu sentei no mesmo banco de sempre, ao lado da minha mãe, com o livro aberto no colo. Mas a cabeça estava longe. Ainda pensava em Mariana, no jeito como ela sumiu da nossa vida como se nunca tivesse existido. Era como se ela tivesse virado um fantasma, presente só para quem tinha memória e coragem de lembrar. A reunião começou. O ancião subiu ao púlpito com seu paletó escuro e sua voz firme. O tema do discurso era Lealdade ao Canal de Jeová. Uma daquelas pregações que a gente já escutou 1000 vezes, com as mesmas frases de efeito e os mesmos avisos. Obedeça, não questione, fique vigilante, evite conversas com pessoas do mundo. E ali, entre uma citação e outra, ele disse algo que fez meu estômago revirar. Mesmo quando não entendemos as decisões do corpo governante, devemos confiar. Questionar é falta de fé. Aquilo me travou por dentro. Eu conhecia aquele sentimento. Era o mesmo que me impedia de dormir desde o dia em que vi Mariana chorando. Mas agora ele estava sendo nomeado, classificado, condenado. Questionar era pecado. Levantei os olhos devagar e olhei ao redor. As pessoas assentiam com a cabeça. Algumas até sorriam. Era como se todo mundo estivesse hipnotizado, engolindo cada palavra como se fosse verdade absoluta. Mas dentro de mim, alguma coisa gritava. E se questionar fosse, na verdade, um chamado para enxergar mais fundo? E se esse canal de Deus fosse só um grupo de homens decidindo quem pode ou não ser amado? Segurei o livro com mais força. Meus dedos tremiam. Meu coração batia rápido. O discurso continuava, agora falando do Armagedon, do fim iminente,
da destruição que viria sobre todos os que estivessem fora da organização. Era sempre esse terror, sempre essa ameaça velada de que, se você saísse da linha, seria varrido da terra. Foi nesse momento que uma senhora sentada 2 fileiras à frente virou o rosto para trás e nossos olhos se cruzaram. Dona Cilda. Vi nos olhos dela algo que eu não esperava. Ela também parecia desconfortável. Também parecia apertada por dentro. E mal sabia eu que aquela troca de olhar seria o começo de algo que mudaria tudo. Porque, dias depois, Dona Cilda me chamaria num canto e diria algo que ninguém mais teria coragem de dizer. Foi 2 dias depois daquela reunião que recebi o bilhete dela. Sim, um bilhete, escrito à mão, dobrado com cuidado e deixado discretamente no bolso da minha bolsa. Na caligrafia delicada estava escrito: "Me encontre amanhã, às 5 da tarde, atrás do coreto da praça. Preciso conversar. Cilda." Meu coração disparou. Nunca imaginei que Dona Cilda, sempre tão contida, fosse capaz de algo assim. Ela era daquelas irmãs antigas, de olhar firme, sempre com a Bíblia nas mãos e o lenço bem preso no coque. Mas naquele domingo lá estava ela, sentada sozinha no banco de madeira, esperando por mim. O céu estava nublado e o vento frio fazia as folhas rodopiarem ao nosso redor. Me aproximei em silêncio, quase sem respirar, como quem se prepara para ouvir algo proibido. Ela me olhou com doçura, mas com um ar sério, como quem carrega um fardo. "Senta aqui, menina", disse com voz baixa. Obedeci. Ficamos um tempo em silêncio, só ouvindo o barulho dos galhos rangendo. Até que ela soltou: "Você tá vendo as coisas, né? Não adianta fingir. Eu também já vi." Meu estômago virou. "Como assim? Viu o quê?" Ela suspirou como quem abre uma ferida antiga. "A mentira por trás de tudo. A rigidez, o medo. Esse jeito de calar quem pensa. Isso nunca veio de Deus. E você sabe." Fiquei sem palavras. Senti como se ela tivesse lido meus pensamentos mais secretos. Ela apertou minha mão com força. "Passei 50 anos obedecendo sem perguntar nada. Vi irmãs como você serem esmagadas, uma a uma. Vi jovens perderem a alegria. Vi mães perderem os filhos por causa dessas regras cruéis. Mas nunca tive coragem de dizer nada. Até agora." As lágrimas vieram sem que eu conseguisse segurar. Era como se alguém tivesse finalmente acendido uma luz no meu escuro. Ela enxugou meu rosto com carinho. "Você não está errada por sentir isso tudo, Ernestina. Questionar não é desobedecer a Deus. É querer entender o coração dele." Ficamos ali de mãos dadas, como 2 almas cansadas tentando se aquecer no meio do frio. Antes de ir embora, ela me entregou algo embrulhado num lenço florido. "Guarda isso com cuidado, mas só abra quando estiver sozinha." Voltei para casa com as pernas bambas. O embrulho pesava como chumbo na minha bolsa. E naquela mesma noite, quando a casa adormeceu e eu finalmente abri o lenço, o que encontrei ali dentro me tirou o fôlego. Esperei a casa inteira apagar. O som do ventilador do quarto dos meus pais era a única coisa viva naquela madrugada. Peguei o embrulho de dentro da bolsa como quem carrega um segredo do mundo inteiro. Minhas mãos tremiam. Desfiz o nó do lenço com cuidado, quase como quem abre um relicário sagrado. Dentro dele havia uma Bíblia, mas não era como as que a gente usava nas reuniões. Não tinha marcação de textos da organização, nem aqueles comentários nas laterais orientando o que a gente podia ou não entender. Era uma Bíblia limpa, antiga, com capa gasta e páginas amareladas. E ali, rabiscado na folha de rosto, estava o nome dela: Cilda Rocha, 1972. Fiquei parada, só olhando para aquilo, como se estivesse diante de algo proibido. Desde criança diziam que a gente não podia estudar a palavra sozinha, que era perigoso, que só os irmãos do alto escalão sabiam o verdadeiro sentido. Mas Dona Cilda confiou em mim, confiou ao ponto de me entregar aquilo. Por quê? Abri a Bíblia devagar, sentindo o cheiro antigo das páginas. Caiu aberto em João 8,32. "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Meu peito apertou. Essa frase me bateu como um vento gelado. Liberdade. Uma palavra que parecia tão distante da minha realidade. Comecei a folhear mais. Passei os olhos por versículos que falavam de amor, de graça, de misericórdia.
Textos que nunca tinham sido lidos nos discursos rígidos do salão. Palavras de Jesus que soavam tão humanas, tão acolhedoras, tão diferentes. Quanto mais eu lia, mais a sala parecia pequena. Era como se o teto fosse baixar e o mundo lá fora começasse a girar mais rápido. Aquela noite, eu não dormi. Lia um versículo, chorava, lia outro, respirava fundo. Pela primeira vez, eu estava ouvindo Deus sem filtro, sem que ninguém me dissesse o que Ele queria que eu entendesse. Fechei a Bíblia com cuidado e a escondi no fundo do meu guarda-roupa, entre as cobertas velhas que ninguém mais usava. Meu coração ainda batia acelerado, mas havia uma faísca diferente acesa dentro de mim. Um começo de coragem, um sussurro de liberdade. E foi essa pequena faísca que me empurrou nos dias seguintes a buscar mais respostas. Mas quanto mais eu lia, mais percebia o abismo entre o que estava escrito e o que nos ensinavam no templo. E foi justamente essa distância que me fez cometer o meu primeiro deslize. Um deslize que quase me custou tudo. Na semana seguinte, eu estava no salão como de costume, mas a cabeça... essa estava longe, mergulhada nos versículos que eu tinha lido escondida. Era como se cada palavra de Jesus ainda ecoasse dentro de mim, me chamando com voz mansa e firme. E foi por causa dessa inquietação que eu cometi o erro. A irmã Neide, uma moça mais jovem e curiosa, estava sentada do meu lado. Durante o intervalo entre um cântico e outro, ela comentou baixinho, sem olhar para mim. Sabe, às vezes eu me pergunto por quê. A gente não pode fazer perguntas. Tudo aqui parece tão engessado. Eu podia ter ignorado. Podia ter mudado de assunto. Mas em vez disso, com o coração acelerado, deixei escapar. Você já leu a Bíblia? Sozinha? Sem as revistas da organização? Ela virou o rosto para mim na hora, com os olhos arregalados. Sozinha? Como assim? Tentei amenizar, mas as palavras já estavam ditas. É que... às vezes é bom ler direto da fonte, sabe? Sem intermediários, só a palavra. Ela ficou em silêncio, mas eu percebi o desconforto estampado no rosto dela. Não devia ter falado. Senti na hora. Era como se uma sirene invisível tivesse soado. Naquela mesma noite, em casa, meu pai bateu na porta do meu quarto. Quando abri, ele entrou devagar, com um olhar diferente, sério, tenso. A irmã Neide comentou com os anciãos que você fez uma pergunta estranha hoje, sobre ler a Bíblia sem apoio das publicações. Gelei. Foi só um comentário, pai. Ernestina, ele me interrompeu. Você sabe que esse tipo de pensamento é perigoso. A palavra de Deus precisa de orientação certa. E quem dá essa orientação é o escravo fiel e discreto. Fiquei quieta. Ele continuou. Os anciãos querem conversar com você no domingo, depois da reunião. Minha respiração ficou presa no peito. Eu sabia o que isso significava. Não era uma conversa. Era um interrogatório. E tudo por causa de uma pergunta simples. Tudo por querer entender por mim mesma. Naquela madrugada não consegui pregar o olho. Deitada na escuridão, com os pensamentos rodando sem parar, me perguntei se estava mesmo fazendo algo errado, ou se o erro era deles, por nos fazerem ter medo da verdade. E naquele domingo, quando entrei naquela sala apertada e encarei os 3 anciãos sentados diante de mim, percebi que aquele seria um dos momentos mais decisivos da minha vida. A sala dos anciãos era sempre a mesma. Estreita, abafada, com 3 cadeiras de frente para uma só. Tinha cheiro de madeira velha misturado com perfume forte de algum desinfetante. Quando entrei, senti um arrepio subir pela espinha. Estavam lá, irmão Sérgio, irmão Agenor e irmão Cláudio, os 3 de Bíblia aberta sobre a mesa, como se fossem juízes num tribunal. Pode sentar, irmã Ernestina, disse o irmão Sérgio, com aquele tom doce que só usava quando vinha coisa séria por trás. Sentei devagar, tentando controlar o suor nas mãos. Meus olhos evitavam encarar os deles, mas eu sentia os 3 me analisando como se pudessem ler cada pensamento meu. Recebemos um comentário preocupante, começou o irmão Agenor. Parece que você andou fazendo perguntas delicadas. Engoli seco. Foi só uma conversa, irmão. Nada demais. Mas qual foi o teor da conversa? Insistiu o irmão Cláudio, ajeitando os óculos no rosto.
Você falou sobre ler a Bíblia sem o apoio das publicações? Eu hesitei. Sabia que qualquer palavra mal colocada podia me condenar. Sim, mas não foi com intenção de desobedecer. Foi só curiosidade. Os três se entreolharam. O irmão Sérgio fechou a Bíblia devagar, como quem fecha um portão. Irmã Ernestina, a curiosidade pode ser uma armadilha. Satanás age através das dúvidas. E você, como filha fiel, precisa cortar essas raízes antes que cresçam. Meus olhos começaram a arder, mas eu me segurei. Não queria chorar ali. Eles continuaram falando sobre obediência, sobre como a organização era o único canal verdadeiro de Deus. Repetiam que questionar era desviar-se, que pensar por si mesma era perigo espiritual. E eu ali, calada, me sentindo cada vez menor, como se todo aquele amor que diziam ensinar se transformasse, diante dos meus olhos, em controle puro. Eles não queriam saber por que eu perguntei, só queriam que eu me calasse, que eu negasse o que tinha sentido lendo aqueles versículos, que eu dissesse sim e voltasse a sorrir no salão como se nada estivesse errado. Depois de quase 1 hora me dispensaram. Vamos observar seu comportamento, irmã. E esperamos que isso tenha sido apenas um mal-entendido. Saí dali com as pernas trêmulas e o coração pesado. Eu tinha escapado da repreensão oficial, mas sabia que a partir daquele momento estava marcada. E o pior é que, ao chegar em casa, o que me esperava foi ainda mais difícil de encarar. O olhar do meu pai. Um olhar que dizia tudo, sem precisar de uma só palavra. Quando entrei em casa naquele dia, o silêncio me recebeu antes mesmo de qualquer palavra. Meu pai estava sentado à mesa da cozinha com os braços cruzados e o olhar fixo na toalha xadrez. Não me olhou de imediato. Só ficou ali, como se estivesse esperando o barulho da porta fechar para começar o julgamento dele. Então, ele disse sem levantar os olhos. Parei ao lado da geladeira com as costas coladas na parede fria. Eles só fizeram perguntas, respondi baixo. Meu pai levantou o rosto devagar, e aquele olhar de quem carrega o nome da congregação como armadura, caiu sobre mim como um peso. E você respondeu o quê? Falei a verdade. O que é a verdade para você, Ernestina? Ele rebateu com aquela calma que fere mais do que grito. Quis dizer que era o que eu tinha lido com meus próprios olhos, o que tinha sentido na alma quando li. A verdade vos libertará. Mas minha boca não se abriu. Tive medo. Medo de ser mal interpretada. Medo de ser chamada de rebelde. Medo de perder tudo. Então eu disse o mínimo. Falei que só foi curiosidade. Ele se levantou da cadeira. Curiosidade mata a fé. Foi isso que nos ensinaram. Eu não respondi. Porque, por dentro, já não tinha certeza se aquilo era fé ou medo. E pela primeira vez, olhei para o meu pai e me perguntei se ele era tão livre quanto dizia ser. Ou se ele também só obedecia porque não conhecia outro caminho. Naquela noite, ninguém tocou no assunto. Mas a vigilância começou. Eu sentia os olhos dele me seguindo em cada movimento. Quando eu lia no quarto, ele passava devagar no corredor, tentando ver o que estava em minhas mãos. Quando eu dobrava os joelhos para orar, ele ouvia atrás da porta. A confiança tinha virado desconfiança. E aquela casa, que já era silenciosa, agora parecia respirar tensão. Meus irmãos passaram a me evitar. Minha mãe, antes tão carinhosa, começou a falar comigo como se estivesse sempre à beira de um sermão. E eu só queria entender Deus, só queria amar sem medo. Só queria sentir que ele estava comigo mesmo quando ninguém mais estivesse. Foi aí que voltei à Bíblia escondida. E numa dessas madrugadas solitárias, descobri algo que me fez estremecer. Algo que jamais foi lido no salão. E essa descoberta foi o que despertou em mim uma coragem que eu nem sabia que existia. Era madrugada quando acendi a lanterna e puxei a Bíblia do fundo do armário, onde eu a escondia entre cobertas velhas e lembranças engavetadas. O mundo lá fora dormia, mas dentro de mim, algo já não conseguia mais descansar. Abri com cuidado, sentindo o barulho suave das páginas como se fosse um chamado. E então, ali, bem no meio do Novo Testamento, meus olhos caíram em algo que fez meu coração parar por um segundo. Mateus 22:39.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu já tinha ouvido esse versículo. Ele era repetido de vez em quando no salão, mas sempre junto de uma longa explicação sobre como esse amor deveria ser filtrado, limitado, vigiado. Só que naquela noite, sem ninguém para interpretar por mim, ele soou diferente. Amar, como a mim mesma. Fechei os olhos e me perguntei: quando foi a última vez que eu me senti amada por mim? Quando foi que me olharam sem querer consertar algo em mim? Quando foi que eu amei alguém sem medo de ser punida por isso? Mariana veio à minha mente. Lembrei do sorriso dela, do olhar assustado no banco da praça, do dia em que virei o rosto, fingindo que não a conhecia. Por que aquilo me doía até hoje, se eu só estava obedecendo? Voltei a ler. Os olhos correram pelas palavras de Jesus, e era como se ele sussurrasse direto pro meu peito. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquilo caiu como bálsamo sobre uma ferida antiga. Pela primeira vez, percebi que a Bíblia falava com carinho, com ternura, e não com o medo que me ensinaram. Na organização, diziam que o amor de Deus era exclusivo, que só os obedientes seriam salvos, que o resto do mundo seria destruído. Mas ali, naquela madrugada, Jesus me parecia o oposto disso. Ele chamava os cansados, os falhos, os rejeitados. Fechei o livro com cuidado, como quem guarda um segredo precioso. E ali, deitada na penumbra do meu quarto, eu não chorei de medo. Chorei de alívio, de reconhecimento. Mas esse alívio durou pouco, porque na manhã seguinte, algo aconteceu que colocou todo o meu segredo em risco. Algo que escapou por entre meus dedos e chegou exatamente aos olhos de quem eu mais temia. No dia seguinte, a manhã nasceu abafada, com um calor estranho que parecia avisar que algo não ia bem. Acordei com os passos da minha mãe no corredor, mais rápidos que o normal. Não demorou muito para ouvir a voz do meu pai me chamando lá de baixo. Ernestina! Desça aqui agora! Meu coração disparou. Desci devagar, quase tropeçando nos próprios pés. Quando cheguei à sala, vi os dois em pé, lado a lado, como um muro. Sobre a mesa, o lenço florido, aquele mesmo. E em cima dele, a Bíblia. Senti o chão abrir sob os meus pés. Não consegui dizer nada. Só fiquei olhando, sem saber como aquela Bíblia tinha saído do meu esconderijo. Foi então que minha mãe falou. Estava no meio das cobertas. Fui trocar os lençóis e encontrei isso. A voz dela tremia, mas não era de tristeza. Era de decepção. Como você pôde esconder uma coisa dessas da gente, minha filha? Tentei explicar. Falei que não era rebeldia, que eu só queria conhecer mais, que estava buscando a Deus de verdade. Mas cada palavra minha parecia piorar a situação. Meu pai se aproximou, firme. Você está se afastando da verdade. Está deixando Satanás entrar na sua mente. Isso é gravíssimo. Eu queria gritar. Dizer que não era o inimigo que me fazia sentir amor, compaixão, liberdade. Mas eles não queriam ouvir. Queriam uma confissão. Queriam que eu pedisse perdão, que me ajoelhasse e prometesse que nunca mais abriria aquela Bíblia sem o aval da organização. Mas eu não consegui. Não dessa vez. Apenas fiquei em silêncio, de cabeça erguida, segurando as lágrimas com os dentes. Foi quando meu pai sentenciou. Hoje mesmo vamos falar com os anciãos. Você será chamada para mais uma conversa. E dessa vez, talvez não haja volta. Minha mãe recolheu a Bíblia da mesa como se fosse uma coisa impura. Saiu com ela para o quarto e trancou a porta. Fiquei ali, sozinha, com os punhos fechados e o coração acelerado. Eu sabia que tinha cruzado a linha. Naquela tarde, sentei no quintal, debaixo do velho pé de manga, tentando respirar. O mundo ao meu redor parecia pequeno demais pro turbilhão que eu sentia por dentro. E foi justamente ali, naquele canto esquecido da casa, que ouvi um sussurro atrás do muro. Um sussurro que mudou o rumo do que viria depois. O barulho das folhas secas sendo pisadas no outro lado do muro me despertou da angústia. Eu estava sentada, abraçada aos joelhos, quando ouvi um sussurro rouco, quase tímido. Ernestina, é você aí? Reconheci aquela voz na hora. Era Dona Cilda. Me levantei num pulo,
olhando por cima da cerca de madeira que separava nossos quintais. Ela estava ali, com um avental manchado de farinha e os cabelos presos num coque torto, como se tivesse largado a cozinha no meio de tudo. Olhava para mim com aquele mesmo olhar de sempre, firme, mas carregado de ternura. Fiquei sabendo, ela disse. Soube que encontraram a Bíblia. Assenti com a cabeça, sem conseguir falar. O nó na garganta parecia ter crescido desde de manhã. Ela respirou fundo e encostou as mãos no tronco da goiabeira que crescia entre os dois lados do muro. Você precisa se preparar, filha. Vão tentar te silenciar de vez, mas não pense que tá sozinha. Aquelas palavras entraram em mim como um raio de sol num cômodo escuro. Eu não estava sozinha. Alguém ali sabia o que eu sentia. Alguém já tinha passado por isso e continuava de pé. Eles vão querer te levar à frente da congregação. Vão fazer perguntas. Vão te pressionar a se arrepender publicamente. Mas o que você carrega agora não é erro, Ernestina. É despertar. Aquela frase ecoou dentro de mim. Despertar. Pela primeira vez, alguém deu nome ao que eu sentia. Só que uma coisa você precisa entender, ela continuou. Uma vez que você abre os olhos, eles não fecham mais. A escolha agora é sua. Ou finge que dorme para sempre, ou aprende a caminhar no escuro, até encontrar a luz. As lágrimas caíam quentinhas no meu rosto. A goiabeira fazia sombra sobre nós duas, e eu senti que aquele pedaço de muro era mais sagrado do que qualquer templo. Dona Cilda me estendeu uma folha dobrada de caderno por entre os galhos. Aqui tem um endereço, um lugar onde vão te ouvir, um lugar que fala da graça. Mas vai com calma, vai quando o coração mandar. Guardei o papel como quem esconde um pedaço de liberdade. E naquela noite, quando o telefone de casa tocou e minha mãe atendeu com voz tensa, soube na hora. Os anciãos já tinham marcado a próxima conversa e ela viria com consequências. Só que dessa vez, eu não seria mais a mesma. Na noite anterior à reunião com os anciãos, eu mal consegui encostar a cabeça no travesseiro. A casa estava em silêncio, mas minha mente parecia um tambor. Cada batida do coração era um aviso. Amanhã, tudo pode mudar. Deitei de lado com o olhar preso na parede do quarto, pensando em tudo que já tinha vivido ali dentro. As preces obrigadas, os ensaios de resposta para as reuniões, os olhares de orgulho do meu pai cada vez que eu decorava um texto. E agora aquilo tudo parecia tão distante de quem eu me tornava. Pela manhã vesti minha roupa mais simples, uma saia azul marinho que ia até o meio da canela e uma blusa branca, sem detalhes. Me olhei no espelho e pensei, será que é assim que uma herege se veste? Quando cheguei ao salão, o clima estava estranho. Alguns irmãos desviavam os olhos, outros cochichavam. O salão, que sempre me pareceu organizado demais para ser real, agora parecia uma espécie de teatro mal iluminado. Fui conduzida à mesma salinha da outra vez. Os 3 anciãos já estavam lá, como se tivessem sido encaixotados desde o último encontro e apenas reativados com um botão. Dessa vez, havia um tom mais direto, mais afiado. Irmã Ernestina, recebemos relatos sérios sobre sua conduta. Aparentemente você tem lido materiais alheios à organização e tem demonstrado resistência em aceitar correção espiritual. Eu não sabia como respirar. A garganta seca, o coração aos saltos. Mas dentro de mim, uma chama pequena insistia em não apagar. Ernestina, disse o irmão Sérgio, inclinando-se para a frente. Você entende que está colocando sua salvação em risco? Fechei os olhos por um instante. Vi o rosto da Mariana. Vi a Bíblia da Dona Cilda. Vi o versículo sobre descanso. Respirei fundo. E então, pela primeira vez em toda a minha vida ali dentro, eu falei com firmeza. Eu só quero conhecer Deus, de verdade, sem filtro, sem medo. O silêncio foi imediato. Os 3 me encararam como se eu tivesse pronunciado uma blasfêmia. O irmão Cláudio esfregou as mãos como quem se prepara para anunciar uma sentença. Mas antes que ele falasse qualquer coisa, um ruído lá fora interrompeu o momento. Uma batida na porta. E a voz de uma irmã. Com licença, é urgente. Os anciãos se entreolharam, contrariados, e pediram para que eu aguardasse na entrada. Saí da sala com o coração na boca. E foi ali, encostada no corredor estreito, que ouvi sem querer o que estavam dizendo lá dentro. E o que escutei fez meu mundo virar do avesso.
Fiquei ali no corredor, encostada na parede gelada, tentando controlar a respiração. A porta entreaberta deixava escapar vozes abafadas, mas eu conseguia distinguir claramente os tons. O irmão Cláudio parecia irritado. Ela está contaminada. É só uma questão de tempo até ela começar a influenciar outras irmãs. Outro respondeu mais calmo. Já devia ter sido desassociada na primeira advertência. Foi um erro deixá-la continuar frequentando. Meu corpo travou. Eu sabia que estavam falando de mim. Aquelas palavras não eram orientações espirituais. Eram julgamento puro, frio, calculado. E o que mais me assustou foi perceber que eles já tinham decidido meu destino antes mesmo de ouvir o que eu tinha a dizer. Se ela abrir a boca na congregação, questionando, outras vão seguir. Já vi isso acontecer antes, disse o irmão Sérgio. A irmã Cilda, por exemplo, aquela mulher nunca foi confiável. Aquilo me pegou de jeito. Então era isso? Dona Cilda também estava sob suspeita? Senti um aperto no peito. Eles não estavam preocupados com nossa alma. Estavam preocupados em manter o controle. Voltei alguns passos em silêncio e encostei na parede do lado oposto, como se pudesse me esconder de tudo aquilo. As palavras continuavam saindo, afiadas como navalha. Precisamos agir com rapidez. Se ela continuar, vai acabar expondo coisas demais. E você sabe, certas histórias do passado devem continuar enterradas. Meu sangue gelou. Que histórias eram essas? Que verdades estavam escondendo debaixo daquele terno escuro e das Bíblias abertas apenas por conveniência? Naquele momento, eu entendi que aquilo não era mais uma simples conversa sobre fé. Era um jogo de poder, de silêncio, de medo. Eles não estavam ali para me ajudar a me aproximar de Deus. Estavam ali para garantir que eu não saísse da linha. Escutei passos se aproximando e voltei apressada para o banco, onde me pediram para aguardar, tentando disfarçar o rosto pálido e as mãos suadas. Um dos anciãos saiu, me olhou de cima a baixo e disse com um sorriso tenso: "Pode voltar amanhã. Precisamos refletir sobre a sua situação." Assenti com a cabeça, mas por dentro, eu já sabia que não havia mais retorno. Naquela noite em casa, enquanto todos dormiam, tomei uma decisão que mudaria meu rumo de vez. Peguei o papel que Dona Cilda me dera, com aquele endereço, e saí pela rua deserta, com o coração na mão. Eu precisava saber o que havia naquele lugar. Era quase meia-noite quando dobrei a esquina da rua estreita, com o papel amassado na mão e o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelos postes apagados. A cidade dormia, mas dentro de mim, tudo estava acordado. Andei sem fazer barulho, com os sapatos arrastando na calçada, como se cada passo fosse um rompimento com tudo que eu conhecia. O endereço me levou até um pequeno prédio simples, com paredes bege descascadas e uma porta de madeira com uma cruz discreta, entalhada no alto. Não tinha placa, nem letreiro luminoso, só uma janelinha com a luz acesa. Hesitei por um instante. E se fosse uma armadilha? E se alguém me visse entrando ali e contasse para os anciãos? Mas algo dentro de mim empurrou meus pés para frente, como se eu já tivesse passado do ponto de voltar. Empurrei a porta devagar. Lá dentro, um grupo pequeno de pessoas estava reunido em círculo, sentadas em cadeiras de plástico. Nenhuma roupa luxuosa, nenhum microfone, nenhuma pose. Só gente comum, com olhos gentis e mãos estendidas. Uma senhora de cabelos grisalhos se virou para mim e sorriu. "Seja bem-vinda, filha. Pode entrar. Aqui ninguém é estranho." Minha voz falhou quando tentei responder. Apenas balancei a cabeça e sentei no cantinho, com as mãos no colo, escondendo a folha de papel dobrada como se fosse segredo. O homem que estava à frente do grupo tinha a Bíblia aberta nas mãos. Ele não falava alto, não gritava, não pressionava. Só lia pausadamente, como quem oferece alimento a quem tem fome. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Essas palavras bateram fundo. Era como se alguém tivesse colocado em voz alta tudo o que eu precisava ouvir. Fiquei ali escutando com os olhos marejados e o peito doendo. Não tinha rigidez, não tinha ameaça, não tinha controle, tinha paz. E quando a reunião terminou, algumas pessoas vieram me abraçar,
sem nem saber quem eu era. Não perguntaram de onde eu vinha, nem o que eu acreditava. Só disseram: "Você é amada." Naquela noite, voltei para casa com uma sensação estranha. Não de culpa, mas de saudade de algo que eu nem sabia que existia. Mas o dia seguinte trouxe consequências. E quando acordei com meu pai me esperando na porta do quarto, com o rosto fechado, entendi que o segredo já não era mais segredo. Alguém havia contado. Ele estava parado ali, encostado no batente da porta, com os braços cruzados e o olhar cheio de algo que eu não conseguia decifrar. Raiva, decepção, talvez medo. O sol nem tinha subido direito, mas já dava para ver que aquele dia seria diferente de todos os outros. "Você saiu ontem à noite?" Ele perguntou direto. Fiquei em silêncio. Minha mente girava tentando achar uma forma de responder que não fosse mentira, mas também não machucasse. Só que antes que eu abrisse a boca, ele mesmo completou. "Disseram que te viram, num culto, numa dessas igrejas do mundo." O coração afundou no peito. Alguém tinha me seguido, ou alguém me reconheceu e contou. Talvez um irmão da congregação, talvez até a própria irmã Neide. Naquele momento não importava mais. O que importava era que agora estava tudo exposto. "E então?" Ele insistiu. Respirei fundo. Sentei na cama, sentindo o lençol úmido de suor nas costas. "Pai, eu só queria entender. O que eu ouvi lá não foi nada contra Deus. Foi sobre amor, sobre graça." "Graça?" Ele repetiu, quase cuspindo a palavra. "Essas doutrinas frouxas são armadilhas de Satanás. Você sabe disso." Minha mãe apareceu na porta com os olhos já cheios de lágrimas. "Ernestina, o que você está fazendo com a sua vida, minha filha?" Olhei para os dois, meus pais, as pessoas que me ensinaram tudo desde pequena. E pela primeira vez, enxerguei que o que os prendia ali não era fé, era medo. O mesmo medo que eu carreguei por tantos anos. A diferença é que, agora, eu estava disposta a enfrentá-lo. "Eu não estou contra vocês", falei baixinho, "mas eu preciso buscar por mim. Eu não aguento mais viver com esse nó na garganta, fingindo que está tudo bem. Eu li a Bíblia, e ela fala de amor, de liberdade, não de vigia, ameaça e punição." Meu pai bateu a porta sem dizer mais nada. Minha mãe ficou ali, imóvel, como se não soubesse se devia me abraçar ou me expulsar. E por fim, ela também virou as costas e saiu em silêncio. Fiquei sozinha no quarto, ouvindo os passos se afastarem, com o coração disparado. Eu sabia o que viria a seguir. A convocação formal, a sentença. E naquele mesmo dia, à tarde, ela chegou. Uma carta dobrada na caixinha de correio, carimbada com o selo da congregação. Dentro dela, um chamado para comparecer à última reunião, aquela em que tudo seria decidido. A carta era simples, fria e direta. Nenhum "querida irmã", nenhum sinal de compaixão. Apenas um horário, uma data e uma frase que parecia uma sentença de tribunal. "Comparecer à reunião disciplinar com os anciãos da congregação." Li aquelas palavras como quem lê o próprio destino selado. Minhas mãos suavam. Senti as pernas bambas. O envelope caiu no chão, e por um instante, desejei que tudo fosse um sonho. Mas não era. Naquela noite, sentei na varanda com a carta no colo e o olhar perdido no escuro. O vento soprava de leve, trazendo o cheiro da terra molhada do quintal. Lá dentro, a casa estava silenciosa. Meus pais não me dirigiram uma só palavra desde a manhã. Pensei em fugir. Pensei em não aparecer. Mas alguma coisa me dizia que eu precisava ir. Que, por mais doloroso que fosse, eu precisava olhar na cara deles, dos que diziam ser a voz de Deus, e dizer que eu não era mais propriedade de ninguém. No dia seguinte, vesti minha roupa sem pressa. Coração apertado, mas firme, fui andando até o salão. A cada passo, lembranças me vinham à mente. Eu pequena, sentada no banco de madeira com as pernas balançando, tentando não dormir durante os discursos longos. Minha mãe me ajeitando o cabelo antes de subir ao palco para recitar um versículo decorado. O dia do meu batismo, quando todos sorriram e disseram que agora eu fazia parte da organização que salva. E ali estava eu, entrando pela mesma porta, só que com outro olhar. O salão parecia menor, mais escuro,
como se o ar estivesse pesado demais. Os 3 anciãos estavam sentados me esperando. Nenhum sorriso, nenhuma gentileza. Só papéis sobre a mesa. Anotações, olhares frios. Ernestina, disse o irmão Cláudio, você tem algo a dizer antes da decisão? Engoli em seco. Meus olhos ardiam, mas levantei o queixo. Respirei fundo e falei. Tenho sim. Passei a vida toda achando que obedecer era amar, mas descobri que o verdadeiro amor não impõe medo. E se isso que vocês chamam de verdade me obriga a virar as costas para quem sofre, então eu prefiro buscar Deus lá fora. O silêncio foi absoluto. O irmão Agenor fechou a pasta devagar. Sendo assim, está desassociada. A partir de agora, nenhum membro da congregação poderá manter contato com você. Levantei da cadeira devagar. O chão parecia longe. Meus passos foram pesados, mas firmes. E quando abri a porta para sair, não sabia ainda para onde iria. Só sabia que do outro lado, algo novo me esperava. E foi lá fora, na calçada vazia, que alguém me aguardava com os olhos marejados. Lá estava ela. Dona Cilda, parada na beira da calçada com um casaquinho de lã surrado e um olhar que dizia tudo sem precisar de palavra nenhuma. Quando me viu saindo do salão, ela abriu os braços devagar. E eu, que nem sabia que ainda tinha força para chorar, desabei ali mesmo no peito dela. Ficamos abraçadas por um tempo que o mundo esqueceu de contar. O sol já se escondia atrás das casas e o barulho da cidade parecia distante, como se só nós duas existíssemos naquele instante. Ela não perguntou nada. Só segurou firme minha mão e disse com a voz baixa, mas decidida. Agora começa a sua vida de verdade. Fomos andando devagar pela rua, como quem recolhe ata e os cacos da alma pelo caminho. Cada passo parecia mais leve, embora o coração ainda carregasse o peso de tudo que tinha ficado para trás. Chegamos até a casa dela, simples, cheirosa de bolo de fubá e silêncio acolhedor. Me ofereceu um chá quente, como fazia minha avó, e puxou 2 cadeiras na varanda. Quando eu saí, ninguém me esperou na calçada. Ela disse, olhando para o céu alaranjado. Passei noites querendo voltar, só para ter alguém me chamando de irmã de novo. Mas aí Deus me mostrou que ser filha dele não depende de homens de terno e Bíblia na mão. Depende de um coração quebrado, que se deixa curar. As palavras dela foram entrando em mim como bálsamo. Eu escutava cada frase como quem escuta uma canção antiga, que sempre conheceu, mas nunca soube cantar. E quando ela abriu de novo aquela Bíblia antiga, a mesma que um dia me entregou num lenço florido, eu entendi que estava diante da verdade que ninguém no salão quis me deixar ver. Ela leu em voz baixa. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38, 39. Fiquei olhando aquela passagem como quem encontra o próprio nome escrito numa carta. E pela primeira vez, eu me vi ali dentro. Não como uma rebelde, não como uma filha ingrata, mas como alguém que, apesar de tudo, ainda era amada. A noite caiu, e ali, sob as estrelas, Dona Cilda me fez um convite que eu jamais esperava. Um convite que mudaria não só meu caminho, mas também o de muitas outras que, como eu, viviam em silêncio. Você quer contar sua história, Ernestina? Ela perguntou com um brilho calmo nos olhos. A pergunta me pegou de surpresa. Minha história? Contar? Eu que passei a vida mandando calar minha própria alma? Ela sorriu ao ver meu silêncio. Tem outras mulheres, outras meninas, que ainda estão lá dentro, achando que são loucas por sentirem o que você sentiu. Se você falar, talvez uma delas encontre coragem. Fiquei parada com a xícara de chá entre as mãos, sentindo o calor subir pelos dedos. Nunca pensei que alguém fosse querer ouvir o que eu vivi. Sempre achei que ninguém acreditaria, ou que me chamariam de ingrata. Mas agora, diante dela, tudo fazia sentido. Não era sobre vingança, nem sobre escândalo. Era sobre libertação. Na semana seguinte, Dona Cilda me levou a um pequeno grupo de oração formado por ex-membros que, como eu, haviam deixado o sistema que chamavam de A Verdade. Era um lugar simples, acolhedor, com cadeiras tortas e gente com o coração esparramado no rosto. E ali, pela primeira vez, eu falei. Contei sobre Mariana,
sobre a praça, sobre o nó na garganta nas reuniões. Contei do bilhete escondido, da Bíblia velha, das madrugadas de choro e dúvida. Contei da carta na caixa de correio e do silêncio dos meus pais. E quando terminei, não ouvi julgamento, não vi reprovação, só abraços, só lágrimas, só olhos que diziam: eu também passei por isso. Um senhor se levantou e disse: você tem uma missão. E aquilo me arrepiou, porque eu sabia que era verdade. Com o tempo, comecei a ajudar outras mulheres, às escondidas no começo, às vezes por cartas, outras por telefone. Algumas vinham até mim com medo de tudo, outras já tinham sido expulsas e viviam com vergonha de existir. E a cada história que eu escutava, uma parte minha se curava também. Comecei a escrever, gravei meu testemunho, compartilhei em um grupo online. E logo vieram mensagens de lugares que eu nem sabia que existiam. Ernestina, eu li sua história e chorei. Você descreveu exatamente o que eu sentia. Eu pensei que estava sozinha. Era como se Deus estivesse usando cada ferida minha para abrir caminho para alguém. E então, numa tarde ensolarada, enquanto eu preparava uma caixinha com bíblias para doar, recebi uma carta inesperada, sem remetente, mas com uma letra que me fez parar tudo e tremer da cabeça aos pés. Abri o envelope com as mãos trêmulas. O papel dentro era pequeno, dobrado em 4, como se carregasse algo frágil demais para ser exposto de uma vez só. Reconheci a caligrafia antes mesmo de ler. Era da minha mãe. Ernestina, começava, faz semanas que você saiu por aquela porta. E por mais que a gente tenha seguido todas as orientações da congregação, o silêncio da sua ausência tem sido mais alto que qualquer discurso. Sentei na beirada da cama com o papel no colo. Cada linha parecia puxar um fio dentro de mim. Te vigiei por tanto tempo, achando que isso era amor. Te corrigi tantas vezes, achando que isso era zelo. Mas agora vejo que só fiz repetir o que me ensinaram. E, no fundo, eu mesma vivia com medo. Medo de pensar, de errar, de não merecer o favor de Deus. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas dessa vez não era dor, era alívio. Ontem abri sua gaveta, encontrei sua Bíblia marcada. Li os versículos, chorei. Não porque estava com raiva, mas porque finalmente entendi o que você tentava me mostrar. Ernestina, se ainda houver espaço no seu coração, me diga onde encontrar essa graça da qual você fala. Porque eu também preciso. E se for verdade que Deus ama sem medida, então talvez ainda haja esperança para mim. Fechei o bilhete com as mãos apertadas no peito. Ali estava ela, minha mãe, pela primeira vez abrindo a porta de dentro. Não com argumentos, mas com humildade. Respirei fundo. Senti que aquele era o ponto de virada. Não só para ela, mas para mim também. Hoje, tantos anos depois, eu olho para trás e vejo que tudo valeu a pena. A dor, a solidão, o silêncio. Porque foi no momento em que perdi tudo que encontrei o essencial. A liberdade de amar a Deus sem correntes, sem medo, sem um fardo que me esmagava o peito. Minha história virou testemunho. Minha vergonha virou ponte. E se estou aqui agora, contando tudo isso para você, é porque sei... Tem alguém aí do outro lado que ainda vive com medo de questionar, que ainda pensa que está sozinha, que acha que, se sair, será esquecida. Mas escuta aqui com carinho. Deus não se afasta quando você abre os olhos. Ele se aproxima. E quando você finalmente o encontra sem as paredes do templo, é aí que começa a verdadeira fé. Eu sou prova disso. Eu sobrevivi. Eu floresci. E você também vai florescer. Se você chegou até aqui, respira fundo comigo. Essa história que você acabou de ouvir não é só sobre uma mulher que saiu de um sistema religioso. É sobre coragem, sobre enxergar além daquilo que sempre nos disseram. É sobre a força que a gente nem sabe que tem, até o momento em que precisa usá-la. Quantas Ernestinas existem por aí, caladas? Quantas estão agora mesmo com a Bíblia escondida no fundo do armário, com o coração apertado, achando que pensar diferente é pecado? Quantas estão com medo de perder tudo, sem saber que podem estar prestes a encontrar o mais importante? Às vezes, a verdade dói antes de libertar, mas ela sempre vem acompanhada de algo que nenhum sistema pode oferecer: paz.
Paz de alma, de consciência, de saber que Deus não te ama por obediência cega, mas porque você é filha, é filho. E isso ninguém pode tirar. Se você, aí do outro lado da tela, se viu nessa história, saiba que você não está só, que o amor de Deus é maior do que qualquer regra imposta por homens e que, mesmo no silêncio do seu quarto, Ele te ouve. Mesmo com o coração cheio de dúvidas, Ele te entende. Mesmo que todos te virem as costas, Ele permanece. E se essa mensagem tocou em alguma parte aí dentro, compartilha, porque às vezes tudo o que alguém precisa para não desistir é ouvir uma história como essa. Você é amado, você é livre e você merece saber a verdade com os próprios olhos e com o próprio coração.